Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Retratos de Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor e estamos aqui no Hotel Globo, no bairro do Varadouro, né? E aí, como vocês podem estar vendo, o Hotel Globo recebeu uma pintura, está mais charmoso agora e hoje está com bastantes turistas. Aqui, né, tem uma turminha que vai entrar ali na igreja de São Frei Pedro Gonçalves e a gente segue aqui pelo Hotel Globo. Bom, e é o seguinte, a história do vídeo de hoje é sobre a visita de Dom Pedro II aqui na capital paraibana em 1859, né? Para quem já tem uma certa noção sabe que Dom Pedro II veio para nossa província, né, em 1859, em dezembro, ficando aqui entre 24 até 30 de dezembro, mais ou menos. E ele não só visitou a capital paraibana, mas também outras cidades aqui, né? Outros vilarejos também, Pilar, Mamanguape, Cabedelo também, né? Enfim. E aí a gente vai contar todo o contexto, né? De tipo, como ele foi chegando aqui, até porque o governo imperial mandou alguns mil réis para o governo da Paraíba para que pudessem preparar a cidade, né, para receberem o imperador, já que foi a primeira e única visita dele aqui na nossa província, né, então não poderia ser de qualquer forma, né, a recepção. Bom, e aí a gente iniciou esse vídeo aqui no Hotel Globo justamente por isso, pois aí a gente está aqui, ó, o Rio Sanhauá, né, essa visão bastante conhecida por todos, mas nessa região aqui na diagonal, onde está o fim desse prédio do Instituto de Arquitetos do Brasil, é o Instituto de Arquitetos Paraibano, eu acho, é brasileiro, enfim, esse prédio verde aqui do lado, mais ou menos na região em que fica ali a estação ferroviária aqui do Varadouro. Naquela região era onde funcionava o antigo porto da Paraíba, né, antes de ser construído de Cabedelo. Então, Dom Pedro II, quando foi ali no dia 24 de dezembro de 1859, por volta de 2 horas mais ou menos, né, segundo as informações que tem, na parte da tarde, enfim, estaria chegando nessa região e todas as embarcações que estavam ali embaixo foram perfiladas, né, para o recebimento. E por volta de 1 hora mais ou menos, quando ele passou, quando a embarcação em que eles estavam, né, o navio da Marinha do Brasil, se eu não estiver enganado, passou pela fortaleza de Santa Catarina, foram feitos, foram recepcionados com os tiros de canhões, enfim. E aí 2 horas mais ou menos, chega aqui nessa região, desembarca e é aquela festa, né? Estamos recebendo o imperador do Brasil, né, o Dom Pedro II. Então era algo bastante importante, né, para qualquer província que recebia Dom Pedro II, né, para aquela época. Então com certeza essa região aqui claramente não deveria, assim, provavelmente poderia ser desse jeito já, né, a forma, né, as ruas nesse modelo aqui. Então assim, imagina essa região aqui lotada de gente, sem essas casas aqui de baixo, né, só o porto praticamente. Então tipo, essa região aqui tomada de gente para recepcionar. E aí Dom Pedro II ele foi bem recepcionado, recebeu as chaves da cidade, recebeu um presente de um religioso também, se eu não me engano, de um padre. Então assim, foi bem recepcionado aqui pelo povo paraibano naquela época, né? Mas, como eu falei, né, a gente vai contar todo o contexto por trás, até porque também tem a questão do empréstimo, né? É tanto que a Assembleia Provincial da Paraíba, na época, pediu um empréstimo também para que fosse reformado o Palácio da Redenção, que foi um dos cantos, que foi o local em que o imperador ficou hospedado. E vamos entender mais do contexto, né? Bom, galera, já estamos aqui na parte alta, né, do Centro Histórico de João Pessoa.
E novamente com esse livro aqui, né, História da Paraíba na sala de aula, né, na qual a gente já mostrou no vídeo de Branca Dias, né. E aí, aqui tem um fato interessante ainda sobre a visita de Dom Pedro II aqui na capital paraibana em 1859, né? E aí eu tô falando, ó, vou ler um trecho aqui do livro, ó, e aí na página 130, tô falando assim, ó, a visita de Dom Pedro II. No dia 11 de setembro de 1859, o imperador Dom Pedro II, na fala do trono, comunicava: para melhor conhecer as províncias do meu império, cujos melhoramentos morais e materiais são o alvo de meus constantes desejos e dos esforços do meu governo, decidi visitar as que ficam ao norte do Rio de Janeiro, sentindo que a estreiteza do tempo que medeia entre as sessões legislativas me façam percorrer somente as províncias do Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Paraíba, revezando as outras para mais tarde. E aí no parágrafo abaixo, né, tem falando que o seguinte: essa visita não seria uma visita oficial, né, seria mais uma excursão dele, não só aqui pela província da Paraíba, mas também pelas demais que foram citadas, né, Bahia, Pernambuco, Sergipe, enfim. E aí, como eu tinha falado lá no Hotel Globo, o imperador ficou aqui na província paraibana de dia 24 de dezembro até o dia 30, mais ou menos, né? Então, o Natal ele passou aqui, né? Inclusive a gente vai até mostrar onde foi realizada a missa de Natal em que Dom Pedro II esteve presente, né? Lá na antiga igreja de Nossa Senhora da Conceição, ali entre o antigo Liceu e o Palácio da Redenção, né? Bom, e aí a gente tem umas 4 páginas falando sobre a visita de Dom Pedro II, né? Aqui. E aí alguns fatos interessantes também, ó, que vem falando o seguinte, ó: o doutor Ambrósio da Cunha governava a Paraíba e no dia 12 de agosto de 1859 recebeu um ofício do senhor ministro dos negócios do Império, no qual comunicava que suas majestades iriam visitar a Paraíba. Enviou o senhor ministro a importância de 4 contos de réis para as despesas que seriam feitas para o alojamento dos reais hóspedes, né? Então, tipo, na época, segundo as informações, né, que tem sobre o tema, né, a nossa província não estava bem financeiramente, né, e não estava bem financeiramente, talvez não tenha mudado tanta coisa, né, enfim, mas não estava bem financeiramente, e com isso os deputados provinciais, né, fizeram como é que eu posso dizer, se juntaram para poderem pedirem um empréstimo, né, para poder reformar a cidade, pois, né, visita de Dom Pedro II, o único imperador que chegou a visitar a Paraíba, né, primeiro e único praticamente. Então assim, a visita tinha que ser marcante, né, para a história. Então tinha que arrumar dinheiro de todo jeito, né, de uma forma. Se brincar, deve ter do jeito que a gente vê aí, né? Então assim, possa ser que tenha até rolado dinheiro sujo, digamos assim, talvez, né? É uma suposição que eu faço. Não tenho prova, mas pelo histórico, né? Enfim. Então assim, teve toda essa questão, né? A gente não ter verba suficiente, pedir empréstimo. Vinha dinheiro do governo imperial também para custear, né, as despesas de Dom Pedro II aqui, dos hóspedes também, né, enfim. Só uma informação para corrigir, se eu não estiver enganado, no início do vídeo eu falei umas 2 horas, mas estava lendo aqui o roteiro, quando a gente estava subindo aqui para a parte alta, e a chegada realmente de Dom Pedro II e da comitiva imperial teria sido por volta das 4 horas da tarde, né. Bom, e aí como, né, a gente está aqui na frente da Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves, mas não sei se
pelo menos nas fontes, não tem falando que o imperador teria visitado aqui. Mas sim a Igreja da Misericórdia. Se eu não estiver enganado, tem até uma placa lá falando sobre essa visita, né, de Dom Pedro II lá, como também a antiga Igreja da Conceição, a antiga cadeia pública também, né. Mas além da capital paraibana, o imperador chegou a visitar outras cidades, né, aqui ao redor. Em Pilar também tem até um livro, né, sobre a história dele na visita a Pilar. Bom, e aí vem falando, às 3 horas da tarde, o navio APA deslizava no Rio Paraíba, né? E aí, ó, o presidente da província anunciou que as suas majestades desembarcariam às 4 horas. A hora anunciada, os imperadores apareceram. Dom Pedro II e a imperatriz Dom Teresa Cristina foram recebidos pela Câmara de Vereadores sobre um palio. Dirigiam-se para o pavilhão onde se encontrava o padre Chacon, onde lhes foi oferecido o crucifixo a ser beijado, né? Então, e aí, mais na frente vem falando, né, que percorreram algumas ruas do Varador, o Paço, Rua da Areia, da Conciliação, Largo do Quartel, Ladeira das Pedras e Rua Nova até o Paço Imperial, né? E as ruas estavam enfeitadas de pitangas, junco e canela. Então, né, a Rua da Areia, vocês vão ver no vídeo agora, um trecho dela, né, tanto para o lado sul quanto para o lado norte. A Rua Nova, né, que é a General Osório, que é justamente o início aqui de onde estamos, né, que é essa rua onde aquele carro foi passando agora, né, logo aqui na frente da Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. E aí a gente é um tema um pouco mais longo, né, são 4 páginas nesse livro, né, falando sobre isso, já que 2 delas são contando a história, praticamente, e 2 são o saldo positivo da visita imperial, né. E aí a gente vai percorrer por essas ruas aqui, vamos finalizar o vídeo lá pela Praça João Pessoa para falar, né, da missa de Natal e também sobre o Palácio da Redenção, que na época estava sendo reformado para receber o imperador e coincidentemente está sendo reformado também para ser um museu em breve. Então a gente vai andar um pouquinho aqui e mais na frente a gente volta e vocês assistem o final do vídeo. Bom, galera, e aí já estamos em outro trecho da Cidade Alta, né? Já aqui de fundo com o antigo Liceu Paraibano, o Mausoléu de João Pessoa e o Palácio da Redenção, que, como falei, está sendo reformado para virar um museu da história da Paraíba, né? Naquele trecho ali onde está a placa da obra, é onde fica o Mausoléu de João Pessoa e onde funcionou a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, onde na missa de Natal, né, de dezembro de 1859, Dom Pedro II, o presidente da província da Paraíba e demais convidados, enfim, assistiram à missa de Natal, né. E aí, como a gente já falou também, né, o imperador e as demais pessoas, né, que lhe acompanham visitaram alguns cantos, né, e nesse lado aqui. E o antigo liceu, né, que também já funcionou a Faculdade de Direito da Paraíba, como tem lá em cima, também foi um desses locais em que o imperador visitou. E aí, como a gente pode ver, não lembro agora mais ou menos de quando seja essa construção, mas esse quarteirão aqui é um dos mais antigos da capital. Foi construído pelos jesuítas, né, mas claro que não nesse formato aqui, foi sendo reformado ao longo dos tempos. Então, tipo, ali no início de formação, né, tanto da Paraíba quanto da capital, essa região, esse quarteirão aqui já foi construído, né, pelos jesuítas. Então, assim, é uma área bastante antiga, né, e aqui do lado tem a Praça João Pessoa, que é também conhecida como a Praça dos Três Poderes, né, Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, já que a gente está do lado da Assembleia
Legislativa. E se por acaso você estiver assistindo esse vídeo, for um dos seguranças, você está vendo aqui pela outra câmera também da Assembleia. Bom, e aí, né, como a gente já comentou, ó, e aí vem falando aqui, ó, à meia-noite os imperadores de sua comitiva foram assistir à Santa Missa do Natal na Capela Imperial, Igreja de Conceição, contígua ao Palácio, depois recolheram-se aos seus aposentos, né. O imperador ficava ali, né, no Palácio da Redenção, quando esteve aqui na capital, né, ficou hospedado ali, né. E aí, como vocês estão vendo, já falei, acho que já essa é a terceira vez nesse vídeo, mas o palácio estava sendo reformado e na época também, coincidentemente, foi reformado também, ganhou novos produtos, né, de utilidades, né, para que o imperador ficasse assim no máximo conforto possível, né, para que ele saísse daqui da Paraíba feliz e com saudade de voltar, né, apesar de que não deu certo dele voltar, enfim, já que também era difícil, era complicado de visitar, de viajar, né, já que era de navio ou a cavalo, enfim. Então assim, a cavalo é complicado, né, porque do Rio de Janeiro para cá, para Paraíba, é muito longe. Bom, mas aí são épocas diferentes, enfim. Então, a gente vai encerrar aqui porque a gente não chegou a falar assim cada detalhe, né? Porque com certeza deve ter muito mais informações, mas que talvez ainda a gente não tenha acesso, não esteja disponível nas fontes que a gente já pesquisou sobre o conteúdo. Mas independente de ser contrário ou a favor do Império, né, do período imperial brasileiro, mas a visita de Dom Pedro II aqui com certeza foi um marco para a história não só da capital, quanto também na nossa Paraíba, principalmente para as outras cidades também que ele visitou, né, Mamanguape, Pilar também, né, na qual tem até um livro, não lembro agora qual o nome, mas com certeza quem já ouviu deve se lembrar, né, e então se vocês souberem de mais alguma informação, mais um detalhe que a gente tenha deixado passar, né, deixa aí nos comentários, pois tanto para nós da equipe quanto para os demais que estiverem assistindo esse vídeo vai ser de grande importância saber de mais informações. E claro, nos acompanhe lá no Instagram, se não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, Aventuras por Jampa e claro, aproveite a cidade, aproveite a história e faça uma visita aqui aos pontos turísticos e não turísticos da capital paraibana.